Então, alunos, o que nós temos aqui propriamente dito é a página 1 da atividade de vocês. O que tem aqui logo no início? Atividade 2 de língua portuguesa, período noturno, segundos anos, EJA e ensino regular. Logo abaixo já tem o e-mail para envio da atividade. Por quê? Porque parece que é uma busca infindável, né? Quando vocês precisam mandar atividade, toda hora, em todos os grupos, tem alguém buscando qual e-mail do professor tal, qual e-mail do professor tal. Então, no meu caso, não precisa ficar berrando no grupo para descobrir onde é que está o endereço do e-mail. Na própria folha, você já tem o e-mail para envio. Data de entrega, né? Como vocês costumam ter uma semana para desenvolver cada atividade, se hoje é dia 15, a gente marca a data de entrega para o dia 22 de junho. Aqui uma observação importante, acho que a primeira observação importante para vocês. Vocês vão enviar por e-mail apenas os exercícios, que é o que para mim é fundamental, né, para correção. Eles estão a partir da página 4. Da página 4 até a página 7, né, estão os exercícios e somente eles que vocês deverão enviar. A parte teórica não precisa. Agora aqui começa também uma série de informações importantes que vocês devem estar bastante atentos. Vocês vão responder esses exercícios na própria folha ou em folha separada, em folha à parte. Por que vai dar para responder na própria folha dessa vez? Porque vocês vão receber a atividade em Word. Então, se alguém quiser deixar na própria tela e responder na própria tela, não vai ter problema. A página ela não vai estar bloqueada para vocês. Vocês já respondam, tá? Pode responder digitado, se for responder, né, na própria tela. Se quiser responder à mão, pode imprimir, responde e depois tira foto. Se quiser responder em folha à parte, coloca só as respostas, coloca que se refere à atividade 2 de língua portuguesa, seus dados aí completos e respondam a caneta azul ou preta, ou seja, eu posso lá arrancar uma folha do meu caderno ou pegar uma folha de almaço e responder? Pode, coloco só a resposta, só a resposta. Entretanto, utilizem caneta azul ou preta e com letra legível, né? Nessa primeira atividade que vocês entregaram, eu tive muito problema com foto que não estava legível, com letra que não estava legível, lápis que não aparecia, imagem que estava borrada. Aí eu tinha que correr atrás do aluno para ele refazer, ou seja, dava trabalho para ele, dava trabalho para mim, emperrava a correção. Se vocês recebem tudo organizadinho, tudo certinho, nada mais justo que devolver também de maneira organizada e correta, né? Caso vocês, né, enviem por foto as imagens do que vocês fizeram, por favor, confiram antes se a imagem está com qualidade. Eu recebi muita imagem borrada, muita imagem cortada, né? Então pensa assim, tira a foto, olha a imagem. Se para você não deu para entender, por que para mim, né, daria, né? Que milagre que acontece aí quando no caminho que ela faz das suas mãos para mim, né, que vai chegar, ela vai sair da tua mão totalmente legível e na minha mão vai chegar legível? Não. Se a imagem tá ruim para você, vai chegar ruim para mim, né? Então dá uma olhadinha, por gentileza, na qualidade do que vocês estão enviando. Olha só aqui, uma informação bem importante. Não será corrigido o que estiver a lápis, em hipótese alguma. Na última atividade, já estava escrito que era para fazer a caneta, e vocês insistiram e fizeram a lápis. Como era a primeira atividade, eu deixei passar. Mas nessa segunda, eu não vou corrigir se tiver a lápis, né? Todo mundo está tendo essa informação, tá tudo certo. E também, no corpo da atividade, mais para frente vocês vão ver que tem alguns vídeos sugestivos, né? De suma importância para que vocês assistam, para complementar o aprendizado aí de vocês, a construção do aprendizado desse conteúdo. Aqui embaixo, competências e habilidades, isso daqui é apenas uma informação de que aprendizado, qual aprendizado que vocês estão construindo, o que vocês estão aprendendo. Aqui é um resumozinho. Agora, aqui, quando eu digo literatura, movimento literário e romantismo,
a gente já está entrando verdadeiramente na matéria da atividade, no conteúdo, né? Ali atrás, no outro vídeo, eu já dei uma definição de literatura e agora eu vou falar do movimento literário romantismo. Em primeiro lugar, romantismo, né, na atualidade, não tem a ver com o movimento literário romantismo. Se nós falarmos essa palavra hoje, o que significa romantismo? Alguém vai dizer, romantismo está associado a uma pessoa romântica, a uma pessoa que manda flores, que manda presente, uma pessoa que lembra a data de aniversário, uma pessoa que abre porta do carro. Isso é romantismo no nosso século, no nosso entendimento, no nosso contexto. Mas antigamente, o movimento literário romantismo foi o nome dado, né, a todo material produzido, todo material artístico, toda produção artística de determinado século. No século XIX, né, na primeira metade, principalmente do século XIX, que deu-se início ao romantismo. Então, não confundam essa palavra. Não é porque o nome do movimento literário romantismo que você só vai ter texto romântico. Não necessariamente, tá? É desvinculado a definição atual da definição do século XIX. Esse movimento literário, ele foi formado por 3 gerações. Por que a gente chama de 3 gerações? Porque as produções escritas, elas tiveram 3 temas diferentes em cada momento. Numa primeira geração, você vai ter poemas e obras que vão falar de nacionalismo, de patriotismo, de exaltação da pátria, de exaltação da natureza. Você vai ter a figura do índio como herói, né, das tramas, o herói dos romances da época. Então, na primeira geração, você vai ter uma influência do contexto histórico da época. E qual o contexto histórico da época? Aqui, né, a gente está à luz, né, da independência do Brasil, que foi em 1822. Então, essa independência do Brasil, esse espírito nacionalista, esse espírito de pátria, esse espírito de amor à pátria, de amor à natureza, ele vem resgatado aqui nessa primeira geração. A segunda, não. Quando você vai ler os poemas da segunda geração, né, que é chamada aqui geração do mal do século, que era o mal do século na época, né? A tuberculose, uma doença que matou muita gente, uma doença que fez muita gente infeliz, uma doença, né, que não tinha cura na época. Então, o mal do século era isso. Então, tinha um espírito de muita tristeza, de muita melancolia. E isso tudo refletiu na poesia. Então, quando você lê os poemas de segunda geração, você vai perceber que eles vão falar de morte, eles vão falar de tristeza, eles vão falar de amores não correspondidos, né? Você vai ver que vai ter fuga da realidade. Quando vocês lerem os poemas, vocês vão falar, nossa, mas o que esse cara inventou aí? Esse lugar que ele está descrevendo nem existe. Por quê? Porque a segunda geração é onde a intuição e a fantasia do poeta, eles estão à flor da pele. Então, tem muita criação. A criatividade aqui existe. Então, se na primeira geração você tem poemas que falam de pátria, de natureza, da figura do índio, na segunda você vai ter tristeza, morte, fuga da realidade, depressão. E esse é um segundo momento. Primeiro momento, primeira geração. Segundo momento, segunda geração. A terceira geração, ela já é uma geração mais madura. Já é uma geração aí, ó, quase de final de século. O que ela traz pra gente? Ela já traz a literatura sendo utilizada, né, para reflexões políticas, para reflexões sociais. Aqui a gente está prestes à proclamação da República, estamos aqui prestes também muito próximo da abolição dos escravos. Inclusive, os literários dessa época, os poetas dessa época, eles usaram muito a literatura para ganhos sociais, né? Se a gente teve a abolição da escravatura em 1888, a literatura ajudou muito, sobretudo pelo poeta dos escravos, que era o Castro Alves. Então, aqui você tem uma poesia mais madura, uma poesia de cunho social, de cunho político, né? Então, vocês percebem que nós temos 3 gerações do romantismo brasileiro, porque as 3 apresentam temas diferentes. Tudo isso que eu falei para vocês, qual que é a minha orientação? Aqui na atividade, nós temos 1, 2, 3, nós temos 4 links de canais do YouTube que vocês devem acessar para que tenham uma maior explicação a respeito desse assunto. Então, é muito bacana
que vocês possam, né, ter a continuidade dessa explicação. E esses links aqui é a sugestão para que vocês possam assistir, certo? Então, aqui a gente tem a literatura do romantismo. Que literatura que vem depois aí? Que movimento literário que a gente vai passar? Né? A esfera realismo/naturalismo. Que, ao contrário do romantismo, que tinha predomínio da intuição, da fantasia, criatividade, as maiores temáticas do realismo/naturalismo era a realidade, a vida nua e crua, assim como ela é. Então, você vai ter no realismo, né, a retratação das pessoas como elas são. Então, aqui você vai ver o ser humano, né, tendo aí seu caráter, tendo aí seu modo de pensamento, tendo aí seu modo de vida, tendo, sobretudo, suas fraquezas mostradas na literatura. Então, como serão as temáticas? O que vai analisar, sobretudo, o realismo aqui? O realismo vai analisar os sentimentos mais medíocres que os homens têm. Então, ele vai retratar a inveja, ele vai retratar o ciúme, ele vai retratar a questão da ganância, o que uma pessoa faz por dinheiro, o que uma pessoa faz para conseguir o que quer. Então, quando a gente chega no realismo, a gente já tem outro panorama. Então, a intuição, a fantasia, o viajar na maionese fica no romantismo. Aqui, a gente vai ter o pensamento humano e as atitudes humanas sendo retratadas de uma maneira sem filtro, né? A diferença é que quando a gente está na esfera do realismo, você vai ter toda a psicologia humana sendo desvendada. Já o naturalismo, ele já tem a influência da biologia, é as pessoas agindo de acordo com o seu instinto. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem aqui em material teórico, até aqui é tudo teoria, e logo que a gente chega no final das características do realismo, tem mais vídeos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vídeos do YouTube para vocês assistirem, para vocês adentrarem ainda mais no universo desse conteúdo. Não só por essa teoria, mas por um material complementar que vai ajudar vocês a entenderem. A mesma coisa com o naturalismo. Terminou a teoria, eu chego aqui na página 4, que é a página dos exercícios. Então, aqui você tem um poema de segunda geração romântica. O que diz esse poema? Aqui é um poema muito triste, muito depressivo. Você tem um pai retratando a perda de um filho, né? E aí, a primeira questão. Transcreva as metáforas que significam morte, ou seja, né? Você vai reescrever palavras ou expressões aqui que assumam o mesmo significado de morte. Ou seja, como é um poema que está falando de morte, em vários momentos ele está falando da morte. Mas não é em todos os momentos que ele utiliza a palavra morte. Em alguns momentos você vai ver, né, que ele está falando de morte, mas ele não usou a palavra morte. É a mesma coisa, por exemplo, você vai falar da sua namorada, por exemplo. Em vez de você falar, ó, minha querida namorada, você vai falar, ó, luz da minha vida. O que é luz da minha vida? Luz da sua vida é a sua namorada. A mesma coisa que ele faz com a morte. Ele fala da morte ao longo do poema e vocês vão identificar, né, as formas como ele fala dessa morte. Então, aqui, esse verso aqui é a morte que tem aqui, mas ele não usou a palavra morte. Ele usou outra expressão que significa a mesma coisa que morte. Aí você vai aqui e reescreve, tá? Não é o verso todo, você só vai reescrever a expressão que tem o mesmo significado de morte. Reescrever a mesma expressão que tem o significado de morte. Agora aqui, que características românticas evidenciam neste poema? Ou seja, você vai olhar aqui o romantismo, ó, características do romantismo. Vai escolher uma característica, né? No caso aqui, peraí, romantismo. Vamos virar para cá. No romantismo.
você vai olhar romantismo aqui. O que ele tá falando aqui, ó? Características, por exemplo. Pessimismo, dúvida, desilusão, negativismo. O que você vê nesse poema que você pode colocar aqui? Tem negativismo? Coloca. Tem o que aqui? Tem desilusão? Coloca. A característica que você lê aqui, que combinar com o poema, você escreve, tá? Tem aqui o espaço para vocês. A 3, morto o filho dele morreu, né? E ele achava que enquanto o filho era vivo, o filho era uma estrela que guiava ele, né? E aí o que acontece? Depois que o filho morre, quem que passa a guiar? Né? Esse pai que ficou órfão desse filho. Quem é que passa a guiar? Se o filho guiava, né? Quem é que passa a guiar? Como o trecho, né? Aí você vai copiar o trecho que justifica essa questão aqui, tá? Ó, morto o filho que o filho guiava, né? Quem que passa a guiar agora? Você vai lá e copia o trecho. Lembra que quando a gente copia trecho de algum lugar, a gente abre aspas e depois fecha aspas. Agora aqui, Calvário, o que é Calvário? Né? É um nome próximo de uma colina, né? Lá em Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. Que conotação, que sentido assume essa palavra no texto? Ou seja, o que é Calvário? Quando a gente está em sofrimento, você fala, nossa, estou passando por um Calvário. No texto, o que significa a palavra Calvário? Né? A gente sabe que, via de regra, Calvário é o nome de uma colina próxima a Jerusalém, onde Cristo foi crucificado. Mas e no texto? O que é Calvário, né, para a personagem daquele poema? Agora aqui, as próximas questões já são sobre o realismo. O que vocês vão fazer? Da questão 5 até a questão 9 são de assinalar. É só para assinalar. Lê a teoria e assinala, né? Agora, o próximo texto aqui já é também do realismo. É um texto do autor Machado de Assis. Tem o texto, né? Tem aqui o glossário, que é uma espécie de vocabulário para entendimento do texto. E depois tem as perguntas sobre esse texto, né? Explicite um trecho, né, em que se encontre a famosa ironia machadiana. Então, você vai voltar no texto e vai descobrir um trecho em que o autor está sendo irônico. O que é uma ironia? Se, por exemplo, vocês chegam todo dia atrasado na aula, aí eu olho lá o João chega todo dia atrasado na aula, o que eu falo pro João? Ei, João, que beleza, né? Todo dia você chega às 8 horas. Quando eu falo que beleza, eu quis dizer que é uma beleza? Eu quis dizer o contrário. Isso é uma ironia. Então, nessa questão, você vai observar em que momento que o autor está sendo irônico e você vai aqui e explica, certo? Agora aqui, em que pessoa é narrado o texto? Lembra, narrador em primeira pessoa, aquele que conta a história e também participa dela. Narrador em terceira pessoa, aquele que só conta a história. Você vai me dizer em que pessoa que o texto é narrado, primeira ou terceira. Quem é o narrador? Quem é que conta essa história aí? Né? Aí você vai dizer, o narrador é fulano de tal. Agora aqui, tem um momento no texto que ele fala 11 amigos. 11 amigos é quando ele observa o número de amigos que estavam no enterro dele. Então, aqui, o que a gente diz? Né? Essa atitude do narrador. O que você acha que ele teve em relação a essas pessoas que foram ao enterro dele? Que sentimento é essa? Que atitude é essa? Né? Que atitude que ele teve? O que ele percebeu? Essas pessoas foram ingratas? Essas pessoas foram amigas? Que atitude foi essa? Quando ele diz 11 amigos, ele quis dizer o que a respeito dessas pessoas? Né? Qual o sentimento que elas tiveram por ele? Que atitude foi essa? Certo? Então, é isso. Vocês vão responder a caneta ou digitado, enviar no e-mail até dia 22 e, principalmente, por favor, né, prestem bastante atenção no que está escrito. Vocês têm material teórico, vocês têm vídeo para consultar,
né? E claro que a gente está à disposição aí, de acordo com o cronograma da escola, para atender todas as dúvidas de vocês. Um bom estudo e muito obrigada!